Chegando com o episódio 59 aqui do Repercuta Podcast. Muito bem-vindo, eu sou Jade Tavares. Se você caiu de paraquedas por aqui, fique à vontade. Eu venho produzindo esse conteúdo já faz 2 anos, o Repercuta está chegando já nessa marca dos 2 anos. E aqui eu tenho produzido conteúdos voltados para bateria e para percussão. Sou Jade Tavares, baterista, jornalista, profissional de rádio, TV e internet e também host deste podcast. Já para você que vem acompanhando o conteúdo, eu quero te agradecer por estar acompanhando o meu trabalho. Agradecer a todo mundo também que vem seguindo a página, que se engaja da forma como for. Sugerindo episódios, sugerindo temas, e o feedback de vocês também é muito importante para mim. Como você viu aí no título, o episódio 59, eu tive o prazer de trocar uma ideia, de bater um papo dessa vez com Eduardo Schuller, ele que representa, como muito se fala, a nova geração da bateria, né? Para você que está escutando esse episódio lá no futuro, esse episódio fica para a posteridade. Espero eu que a gente siga acompanhando e contemplando a arte do Schuller, a forma dele de tocar em várias bandas e nos projetos que ele fizer parte. Aqui nesse bate-papo, e para falar um pouco sobre esse episódio, como é que eu cheguei, como é que eu conheci o trabalho do Eduardo Schuller. Uma das bandas que curto muito desde sempre é a Cachorro Grande. Então, quando eles anunciaram uma turnê de despedida, e logo depois o Beto Bruno, vocalista deles, se lançou solo, e foi aí que eu conheci o trabalho do Schuller. Ele compôs a banda do Beto Bruno e, na verdade, a partir disso acabei conhecendo os outros trabalhos aos quais ele fez parte. Ele tocou na turnê de despedida da Cachorro Grande e hoje compõe a banda do Nando Reis, Brasil afora. Esse papo, inclusive, foi no momento, eu tive que esperar um pouco, porque foi um momento de pausa na turnê em 2022 do Nando. E também a gente fala sobre muita coisa, a saída dele, ele que é de Porto Alegre, a saída dele lá do Sul e indo morar em São Paulo, né? Já fazem 4 anos que ele tá em São Paulo. E a gente fala também das referências na bateria, as referências que ele tem na música e fora dela, as bandas mais antigas, como a Dores e Encrenqueira, que ele fez parte, que uma banda que movimentou bastante o Rio Grande do Sul. E é claro, a gente fala também da parceria mais recente dele, que é compondo a banda Colomi, um trio, e que vem aos poucos mostrando o trabalho e dando as caras. É isso. Espero que tu fique até o final. Foi um bate-papo bastante leve. A gente trocou muita ideia. E espero que tu fique aqui até o final. Eu sou Jade Tavares e esse é o Repercuta Podcast. Te convido a seguir a página no Instagram. Tá tudo na descrição aí. Aceito sugestões de episódios. Tem muito episódio já sendo feito, mas quanto mais sugestão, melhor. E saber de vocês também o que é que vocês gostariam de ouvir por aqui no Repercuta. Vale lembrar que o podcast está em todas as plataformas. E basta escolher a sua preferida. Se você também curtiu o meu trabalho e quiser colaborar, também tem um Pix aí na descrição. É o jadetavares@gmail.com. Vamos lá, vamos embora. Episódio 59, bate-papo com Eduardo Schuller aqui no Repercuta Podcast. Prazer te receber aqui no Repercuta. E bom que tu aceitou o convite, velho. Uma honra te receber. Que isso, velho. Honra toda minha. Tá trocando essa ideia contigo. Vi que tu já entrevistou vários bateras referências aí. E é isso. Tamo junto. Vai ser do caralho. Schuller, tu tá vindo aí de uma... Pra quem tá escutando esse episódio, pra se situar, o Schuller tá no meio de uma turnê com o Nando Reis, né? Explica aí como é que tem sido, Schuller, esse momento. Cara... Tem sido absurdamente maravilhoso e às vezes até utópico, né? Porque, eu sempre sonhei em rodar assim, em fazer show pra caramba, conhecer o Brasil inteiro, tanta gente diferente, tantas culturas, tocar pra multidões, né, cara? E ainda mais com um artista do porte do Nando, que além de ser uma referência musical, é uma referência como pessoa para mim, porque ele é pai do meu melhor amigo, né? Então, além dessa evolução musical, a evolução pessoal ela acontece também, é muito grande. E não só pelo Nando, mas por toda a equipe, Cambraia, Valtinho, Alex, Tião, toda a equipe, enfim... E tá sendo muito, muito, muito foda, cara. Muito foda, muito divertido. E não tô parando em casa, felizmente. E aquela coisa, né, velho? Diversão garantida. Essa turnê, ela começou quando? E tem data de fim? Como é que tá a tua programação? Então,
ela começou em novembro do ano passado. E eu não sei quando ela vai acabar, não sei. Aproveitar para te perguntar, Chule, como é que tem sido? Nunca, não passei por experiência de turnê ainda, mas te perguntar como é que é o teu dia a dia na estrada, assim, tipo, eu acompanho teus perfis, tuas postagens e é sempre bem amarradinho os horários, né? De voo, passagem de som, o show, enfim. Como é que via de regra é? Explica pra galera como é que acontece a tua logística. Eu sou curioso de saber disso. Claro, então, por exemplo, a gente vai fazer 4 shows no final de semana. 2 dias antes da gente viajar, a gente recebe um cronograma com todos os horários, né? E horário de chegada em aeroporto, horário do voo, horário de chegada em hotel, horário de passagem de som. E às vezes tem passagem de som, às vezes não tem. E é sempre não, na maioria das vezes é bem corrido, assim, né? Porque quando o show é na capital, a gente tem que pegar um avião e pronto. Mas nem todos os shows são nas capitais, né? A grande parte deles acontece no interior. Aí tem que pegar um avião até não sei onde, depois pegar mais um ônibus, não sei quantas horas de viagem. Aí chega no hotel, almoça, e meio que já tem que sair na passagem de som. É tudo meio corrido. Mas volta e meia a gente tem um tempinho, assim, para descansar, ou mesmo para dar uma passeada na cidade, né? E eu e o Sebastião, por exemplo, a gente adora conhecer algum restaurante. A gente sempre sai para almoçar, sabe? E enquanto o resto da banda, às vezes, opta por comer no hotel ou num restaurante não tão conhecido, assim. Eu e o Tião, a gente gosta bastante de fazer esse turismo, né? E basicamente é isso. A gente chega na cidade, meio que já no horário de almoço, almoça, aí às vezes tem a tarde livre, que a galera opta por descansar, né? Porque o show cansa pra caramba, é 2h30 de show praticamente. Uhum. E depois termina o show, às vezes dá pra tomar uma, às vezes já tem que sair correndo. Mas é isso, cara, não tem muito mistério, assim, é tudo bem amarrado, tem um cronograma bem certinho, porque são muitas pessoas envolvidas, né? Ou seja, não pode ter falha, porque se um falhar, derruba o outro. Então é uma logística super grande que a equipe do Nando define e sempre dá certo, mas é maravilhoso, é corrido, mas é maravilhoso. Consegues lembrar de... Eu sei que cada show tem sua particularidade, né? Mas algum que seja bem, assim, especial pra tu até agora? Ou algum lugar que tu tenha conhecido mesmo, em um day off? Sim. Então, claro, pensando agora, eu tenho alguns shows que me vêm na cabeça dessa turnê, né? O de Salvador, o segundo, que foi na Concha Acústica, foi espetacular. Eu nunca tinha ido na Concha Acústica e é um lugar apavorante, assim, né? Porque é um tsunami de gente na tua frente, a banda fica embaixo, né? E a galera fica pra cima, assim, meio que um coliseu a parada. E rola uma energia muito... É uma sensação multissensorial aquilo, que é muito louco. E, enfim, esse show primeiro que me vem à cabeça, o do Araújo Viana, em Porto Alegre também, né, porque é minha cidade natal, enfim, tava toda a minha família, meu pai, minha mãe, minha Dinda, que veio do Uruguai pro show, Que enfim, massa, foi um momento super especial. Mas se eu pensar que eu vou lembrando de vários, né, que tiveram seus momentos, mas de cabeça, assim, de primeira, esses dois são os que vieram na minha cabeça. Massa, massa. Fiquei curioso, enfim, acompanhando, né, te investigando antes de te convidar, fiz um estudo aqui também, e Chula, eu já vou aproveitar pra gente fazer caminho contrário. Eu já vi outros bate-papos teus, eu vou tentar puxar do Nando pra trás, eu não vou lá pra trás agora, depois a gente volta lá pro teu início pra tu falar das outras bandas, dos outros projetos, beleza? Tô curioso pra saber do teu set, porque eu vi, tu explicou que na estrada tu usa o teu próprio set, né? O teu próprio equipamento, isso faz uma diferença danada, né? Eu disse assim, porra, velho, isso é o melhor dos mundos pra gente baterista, assim, você conseguir levar... Com certeza, porque a gente tá sempre em casa. Eu não posso dizer que é 100% das vezes, porque tem vezes que a logística não bate, né? Por exemplo, a gente tocou semana retrasada, era BH e no outro dia Garanhuns, no festival lá. O caminhão não chega a tempo, sabe? Aí tiveram que alugar uma bateria pra mim lá. Mas também é sempre uma bateria top que rola, né? Garanhuns tinha uma DW Sparkle lá, que ela não é minha. Deve ser de alguma empresa de som. Eu queria que tu falasse um pouco do set, que tu tá com ele na estrada, e aproveita pra falar o que é que tu gosta de usar também, Chulé. Baqueta, de prata, enfim. Com certeza. Então, eu tô usando um set que ele é do Pupilo, na verdade, que era o baterista do Nando, né? Que ele acabou deixando a bateria e tá em turnê com a Marisa Monte. E é uma bateria Hutch de acrílico, bumbo 26, tom de 14 e surdo de 18. E a caixa é uma Pearl Iron Pace, que é uma cópia da Supraphonic, né, maravilhosa. E de prato, eu tô usando um hi-hat de 15
Da Paist, o Soundedge, aquele, famoso R. E daí, no meu set, eu tava usando só Ride, né? E daí, na minha esquerda, eu uso um BFC de 20, da Dry Dark, que é um Ride, mas eu uso de ataque. O Ride mesmo é um Zildjian, a Custom de 22 polegadas. E eu tava usando outro Ride na direita de 24, da BFC Dry Dark também, só que ele rachou. Aí eu troquei por um Crash da Domene de 22, que é modelo Warship. Bom pra caramba também. Tô quase pegando um 24 desse modelo Warship aí. Eu vi o dia que tu passou lá na loja, lá no Batera Compra e Venda. Eu saquei lá o posto que tu tem escolhido. Essa bateria é a amarela do Pupilo? Aquela amarela? Isso, é laranja, né? E agora eu tô trocando de bateria, que eu peguei uma Manzi, que é de um luthier lá de Goiânia, que ela é de acrílico também, sor que na cor roxa. Porra, que foda. Tá. Tu fica pronto a semana que vem. eu saquei que tu curte e acho que, assim, até por grande influência do Bohan, né? Pratos grandes, né? Dimensões. Total, velho, total. Adoro prato grande. E eu curto os pratos mais moles, saca? Porque eles não tomam conta daí do ambiente. Porque se o prato é grande e é muito duro, ele toma conta do som. E daí na mix só dá prato. E como eu deixo a mão na parada, sabe? Eu gosto de me expressar bastante, eu toco com força, às vezes até exagerado, né? E se eu usar um prato que tenha muito volume, ele acaba, a minha mixagem, ela acaba ficando ruim, sabe? E por isso eu opto por pratos que tem essa densidade, né? Mais leve. E de baquetas, que tu curte? Então, eu agora tô para fechar um negócio aí com a Los Cabos, né? Não sei quando é que vai ao ar esse podcast, talvez já tenha até fechado. Mas de modelo eu uso 2B ou 5B, mas geralmente é 2B. Agora eu tô experimentando usar 5B numa mão e 2B na outra. Tá sendo bacana, sabe? Pô, boa, não tinha pensado. Agora é peso, hein, Júlio? É só peso, hein? É peso. Mas, cara, não é nem pelo peso da baqueta, porque eu uso muito a gravidade a meu favor, sabe? Eu deixo a baqueta me jogar para baixo. Eu jogo ela para cima, mas quando ela vai cair, ela cai sozinha, sabe? Se é uma baqueta mais leve, ela demora mais para cair, ou eu tenho que fazer mais força para tocar, sabe? Porque eu gosto de som com pressão, eu gosto de pegada, eu gosto de punch. E a baqueta mais leve, ela me dá isso, só que eu tenho que fazer mais força do que com uma baqueta mais pesada. Queria saber de tu, como é que aconteceu a ponte para tu fazer parte e compor a banda do Nando. Acredito que, claro, pela amizade, né, com o Sebastião, tenha sido mais natural. Mas tu pode contar pra gente como é que aconteceu, se foi uma coisa natural pra tu já tava convivendo ali, e como é que foi a coisa da saída do Pupilo pra você entrar, né? Cara, natural assim não foi, né, porque, enfim, eu sempre fui sempre. Eu conheci o Sebastião em 2019 e a gente não se desgrudou mais, né? Deu um match violento, assim, até não só na hora de pensar a música, mas na broderagem mesmo, sabe? No dia a dia, assim, no jeito de pensar a vida. Enfim, a gente montou a Colomi, né? Que é a minha banda, que eu tenho com ele, com o Lipa. E certo dia a gente gravou Dona e o Nando produziu. O Nando e o Pupilo, né? E aí, cara, deu acho que uma semana, 2, o Nando me ligou e me explicou a situação, que o Pupilo estava indo fazer uma turnê com a Marisa, perguntou se eu não queria fazer a tour aí com ele. E aí lógico, não pensei 2 vezes, mas eu tenho certeza que o Sebastião, ele que fez a ponte, né, lógico. Ele que ficou enchendo o saco do Nando lá pra ele me botar. Eu meio que cortei, mas falar um pouco da tua timbragem também, como é que tu curte afinar e tal, e enfim, né, a tua identidade, né? Claro. Cara, então, eu gosto de tambor grave, sabe? Eu gosto de tambor, sempre curti essa sonoridade mais grave, e até pelo John Bonham e tal, só que o John Bonham, ele usava os tambores grandes, só que numa afinação um pouco mais aguda, que soava grave, mas não tão grave quanto o tambor pode soar, sabe? E quando eu caí no Nando, essa configuração que eu estou usando ainda é muito do Pupilo. O Pupilo veio com essa timbragem, eu usei a bateria dele para gravar Dona, da Colomi, e ele não usa as pedras de resposta, e as batedeiras são muito frouxas.
sabe? É até difícil de tocar nessa bateria, porque ela não tem rebote na Fender. E só que o som, velho, é inacreditável. Eu chapei no som, sabe? E, enfim, eu tô ainda me adaptando a essa timbragem, né? Ainda explorando, assim. Mas é uma parada que eu acho que eu vou continuar usando, sabe? Essa bateria sem pele de resposta, com uma sonoridade mais grave e mais definida, sabe? Sem tanto decay. Uma parada mais curta e grossa mesmo. O que eu tô gostando pra caramba. Cara, acho que coube muito bem, assim, no som do Nando e no som da Colomi também. Muito bom. Sobre a Colomi eu ouvi também, eu fiz todo o estudo, ouvi o EP acústico de vocês, que tu tá no baixo, tocando baixo inclusive, né, Chile? Isso, é isso. A Colomi, ela tem 2 formatos, né? Tem o show com banda e tem o show acústico. No show acústico eu toco baixo, mas não dá pra dizer que eu toco baixo. Eu engano ali, né, cara? Eu dou só as cabeças ali e vou embora. É que seria a cabeça do bumbo, né? É como se você toca. Exatamente. É ali. Eu vou no bumbo ali, o bumbo eu sei onde é, eu vou nele. Boa. Eu ia te perguntar sobre isso, porque eu sei que tu não iniciou tocando bateria, né? Tu começou tocando instrumento harmônico, né? Lá atrás. Isso. Eu queria que tu falasse da importância de a gente, baterista, ter noção de harmonia também, né? Isso deve fazer muita diferença pra você, velho. Com certeza. Então, cara, eu acho que todo músico deveria ter um conhecimento básico de harmonia. Não que eu tenha. Eu comecei a estudar faz muito pouco tempo isso. Porque eu comecei lá em 2004, tocando guitarra. E só que eu nunca consegui entender muito bem esse mundo de corda, sabe? De nota, essa parada. E aí eu pirei na bateria e foi amor à primeira vista. E anos depois, no início da pandemia, cara, eu peguei um teclado para estudar e me apaixonei pelo teclado, sabe? E ajuda muito, velho. Tanto na hora de compor melodia, como na hora de pensar em acordes, sabe? De pensar numa estrutura harmônica, numa estrutura melódica. Que a bateria, por mais que ela caminhe em paralelo, ela pode facilmente fazer parte desse universo também, sabe? E é muito louco falar sobre isso, porque para mim é uma coisa nova, esse lado mais harmônico da coisa, né? Mas acho total importância. Eu tava fazendo aula, fiz um curso com o Arthur Rezende, que é um puta batera, baterista do Beto Guedes, então, lá de Minas. E ele começou a estudar piano agora, e justamente para ir atrás desse conhecimento harmônico que ele ainda não se sente apto, né? E é um lance que nos tira de uma roda de conversa, né? Porque a gente pega o baterista e todos os outros instrumentistas da banda, no que eles começam a falar de harmonia, de campo harmônico e o caralho a quatro, a gente se retira, porque a gente não entende nada disso. E a gente não consegue discutir sobre a nossa própria música, entendeu? E se a gente tem um conhecimento básico, a gente consegue inserir ideias no meio, que podem agregar no som. Então, acho que é por aí, cara. Acho que o estudo é totalmente válido e totalmente necessário. Perfeito, concordo contigo. Também tô nesse processo, sabe? De instrumento de harmonia. Aos pouquinhos também. São 16 anos como baterista, então eu tô nesse processo também. Aproveitando o gancho do estudo, eu queria que tu falasse um pouco também, Shirley, com quem tu estuda, com quais professores tu estudou, quais passaram por você. Cara, eu comecei estudando bateria em 2005 ou 2004, não me lembro direito. Mas o meu primeiro professor foi o Martim Esteves, que é um baterista hoje de referência em Porto Alegre lá. E para quem não sabe, eu sou gaúcho, né? E depois, ele teve uma banda que ficou bem conhecida depois, que foi Apanhador Só, uma banda de pop rock do caralho. Conheço. Estudou nos Estados Unidos, um puta batera. Ele toca com o Ian Ramil hoje, que é filho do Vitor Ramil. E, enfim, hoje ele é um super baterista de jazz, assim, né? Eu fiz, acho que 2 anos de aula com ele, depois ele parou de dar aula no meu colégio, e eu fui fazer aula com o Alexandre Baréa, que é outro baterista super referência lá no Rio Grande do Sul, e ele era baterista dos Cascaveletes, que foi uma banda muito famosa nos anos 80 lá. E ele é um batera de rock, né? Totalmente de rock, até às vezes meio voltado pro metal. Eu lembro que ele queria muito me ensinar pedal duplo, e eu nunca gostei de metal. E eu falava, não, pedal duplo não, cara, vamos estudar outra coisa. E até hoje eu não sei tocar no pedal duplo direito. Mas, enfim, aí eu fiz 10 anos de aula com ele, e parei de estudar com o professor, né? E aí eu voltei a estudar esse ano, cara.
Na verdade, minto. Presencial esse ano sim. Mas em 2019 eu comecei a fazer aula com o Eloy Casagrande no curso, aquele que ele estava dando online, né? Não era uma coisa individual. Era um curso que ele abriu as vagas, eu me inscrevi e estudei pra caramba lá. Como ele sendo meu professor, indiretamente, né? E esse ano eu entrei no IBVF, que é o Instituto de Bateria Vera Figueiredo, e eu tô fazendo aula com o André Deia, que é baterista do Super Combo. Cara, pra mim é um dos meus bateristas favoritos do Brasil, assim. É um guri super jovem, tem 30 e tantos anos. Eu já era muito fã dele, desde antes de mudar pra São Paulo. E eu lembro que eu me mudei pra cá e eu ia nas festas que eu sabia que ele tava, eu ficava enchendo o saco dele. Ele nem dava aula ainda. E, enfim, eu tô fazendo aula com o Pindé, né? Que é o apelido dele, e ao mesmo tempo estou cursando teoria e solfejo com a Vera Figueiredo, que é outra, talvez a maior baterista da América Latina, né? Uma das maiores do mundo, com certeza. E, enfim, é isso. Estou fazendo esses dois cursos no momento. Acabei de terminar um com o Arthur Rezende, que é esse batera de Minas, lá, batera do Beto Guedes, enfim, um monstro. E era um curso mais direcionado, né, para técnica de mão, técnica Spivak, pinça, enfim. Foram 4 meses de aula toda semana, super curso, recomendo pra caramba aí, pra quem quiser. E agora estou nessa imersão, estudando de novo, com professora presencial, e tá sendo ótimo, cara, porque eu me sentia muito perdido estudando sozinho, sabe? E não é à toa que eu desenvolvi vários vícios, né? Que eu agora tô desmistificando eles e entendendo alguns movimentos errados que eu aprendi. Mas, enfim, tá sendo um caminho super legal. Júlia, sobre tuas referências na bateria, além do Bonham, que nem precisa falar, quais tu destaca, assim, que, enfim, do Brasil e de fora, que fizeram diferença pra tu, né? Pra além dos professores. Quem tu pode citar? Cara, então, começando pelo Brasil, Franklin Paulillo, óbvio, Tutti Frutti, né? Baterista referência. O meu tio, que é o Paulo Zinner, ele tocou com a Rita Lee 10 anos. Eu acho um cara incrível, de uma linguagem que eu admiro demais. O próprio André Deia, que é meu professor, um monstro. Alexandre Bareia, Gia Dolabella, Rafael Miranda, a galera do Eagle Kill Talent ali, que é surreal aqueles caras tocando. Foda. É de um nível assim, cara, parecem 2 extraterrestres. E eu gosto muito de rock argentino também, né, por ser criado no Rio Grande do Sul. Então eu gosto muito do Héctor Pomo, que é um super batera lá, toco com várias bandas, com vários artistas. E falando dos gringos, claro, citou o John Bonham, eu também sou apaixonado pelo Taylor Hawkins, do Foo Fighters, amo Stuart Copeland, Police, Ringo, Charlie Watts, toda essa escola dos anos 60, 70, Ian Pace, Keith Moon, eu piro muito nesse tipo de som, sabe? Esse som mais vintage, assim, anos 60, 70, gosto muito dele dos anos 90 também, Dave Grohl e toda essa escola de bateras que surgiram ali, né? Então é mais ou menos por aí, cara, minha linguagem é baseada nisso, sabe? Massa mesmo. E é a tua cara mesmo, assim. Tu vai listando. Eu ia te perguntar disso também, das tuas referências no rock argentino. Tu já incluiu. Tá ótimo. Eu quero voltar um pouquinho agora, Júlia, na tua linha do tempo. Já falou da Colomi, deve vir coisa nova por aí também, né? Tem coisa pronta? Com certeza. Estamos terminando o nosso primeiro disco. Deve sair final do ano. Massa. E eu quero voltar mais um pouquinho agora, que foi onde eu te conheci teu trabalho, que foi compondo a banda do Beto Bruno. Um pouquinho antes também, na turnê da Cachorro Grande, banda que eu curto pra caramba aqui. Foi uma das bandas. Engraçado tu falando, porque eu me identifico também. Eu comecei a tocar também em 2004, por ali, 2003, 2004. E a Cachorro Grande, além das minhas referências aqui de Recife, a Cachorro foi uma grande pra mim também, assim, sabe? Sem trocadilho, ela foi... Queria que tu dividisse um pouco disso também. Eu sei que tu já falou sobre isso, né? Como conheceu o Boizinho, baterista da Cachorro. Queria que tu falasse desse momento, que foi meio que um misto, né? A despedida da Cachorro, a turnê que tu participou, em que o Boizinho não participou, no caso. Tu ficou no lugar dele. E logo depois, acredito, o disco solo do Beto Bruno, né? Queria que tu falasse um pouco desse momento também. Como é que foi? Exato. Cara, foi agora lembrando, né? Parece que faz tanto tempo, assim. E na verdade faz alguns anos, mas foi uma parada muito mágica que aconteceu na minha vida, assim. Eu agradeço muito a todos os cachorros ali, principalmente ao Beto, né? Porque se não fosse o Beto, talvez eu não estaria onde eu estou hoje. Não que eu esteja em algum lugar, mas eu estaria
Eu não teria conquistado metade das coisas que eu conquistei, sabe? Se não fosse o Beto. Essa é a verdade, eu devo muito a ele. Cara, a minha história, a Cachorro Grande sempre foi minha banda favorita, assim, nacional, né? E, enfim, quando eu era jovem, mais jovem, eu conheci o Boizinho, a gente virou muito amigo. Ele tinha um estúdio, ele abriu um estúdio na rua de trás da minha casa, lá em Porto Alegre. E aí eu comecei a frequentar o estúdio direto, eu era muito fã dele, muito fã. E ele foi um baita brother, assim, que a vida me deu, sabe? Outro cara que me deu várias oportunidades, tanto de aprender quanto de conhecer gente. E que eu acho o mais importante, né? Conhecer pessoas. E, enfim, aí, cara, eu me mudei para São Paulo no início de 2018, com a minha antiga banda, né? A Doris Encrenqueira. E aí, ia rolar um show da Cachorro. E o Boizinho nos convidou para ir. A gente foi e teve uma música que o Duda, ex-baterista da Pitty, foi participar. E o Boizinho me chamou do lado do palco e perguntou se eu sabia tocar My Generation, do The Who. E na hora eu fiquei assustado, assim. Eu falei, caralho, como assim? Eu vou tocar com a Cachorro Grande? Daí eu sabia tocar a música. Só que eu falei que eu não me lembrava, sabe? E daí ele falou, então tá. Daí na hora eu virei pra trás e eu pensei, que cagada que eu fiz, cara. Como não, meu? E aí eles começaram a tocar a música, era a última música do show. E na metade da música o Boizinho começou a me chamar e eu só invadi o palco. Invadi o palco e tirei ele da bateria, cara. E tem até vídeo disso. Enfim, eu vou até rever, cara. Porque lembrando disso agora é muito massa. E foi ali que eu conheci o Beto, assim. Lógico que eu já tinha cruzado com ele outras vezes, mas foi a primeira vez que ele me viu tocar. A primeira não, foi a segunda. Mas foi a primeira vez que a gente tocou junto, no caso, né? Uhum. E eu lembro que ele cantava uma Generation e ele olhava pra trás pra mim e falava, que porra é que é esse cara, velho? Esse cara tá destruindo tudo, que do caralho, não sei o quê. E, cara, deu uma semana, o Beto me ligou pedindo pra eu ir pra casa dele lá, que ele queria trocar ideia comigo. E aí, cara, eu fui, e eu agradeço imensamente ao Beto, por ele ter deixado eu entrar na vida dele, entrar na casa dele. Ele me abriu as portas da vida dele, assim, sabe? E porque ele viu ali em mim um moleque sonhador pra caramba, que, enfim, eu sempre dei meu sangue, velho, tudo que eu faço, ainda mais relacionado à música, que é a minha grande paixão, né? E aí eu fui na casa dele, ele, né, puta, o Beto é meu ídolo, velho. E aí ele me falou que a Cachorro ia acabar, e que ele ia gravar um disco solo e que ele estava precisando montar uma banda. E me perguntou se eu não queria ser o baterista. E aí eu falei que com certeza, né? Pelo amor de Deus. Porra, sensacional, né? Um monstro. E ali eu comecei essa amizade com o Beto, que dura até hoje, espero durar pro resto da minha vida. É um cara que eu amo pra caramba. É uma figura, velho. Uma figura, assim. E é um cara que me abriu muitas portas. Enfim, aí a gente começou, né, essa relação. E no dia 17 de dezembro, eu lembro até hoje a data, ele me ligou, tá? Ele mandou uma mensagem, urgente se falar contigo agora. A gente tava se falando fazia um mês, assim, sabe? E eu ia lá na casa dele, ele começava a mostrar os discos, né, que o Beto é colecionador de discos, enfim. E ele, enfim, me ligou e me disse, o Boizinho não vai mais fazer a turnê de despedida, tu quer fazer? E, cara, ali foi, assim, foi uma das sensações mais absurdas da minha vida, assim, sabe? Porque a Cachorro realmente era a minha banda favorita. Eu cresci indo em shows da Cachorro Grande. Só de estar ali no meio daquela galera já era, assim, completamente maluco pra mim, sabe? E mesmo hoje, eu estando tocando com um artista, que é o Nando, né? Que é um artista gigantesco. A Cachorro Grande, infelizmente, não chegou nesse patamar. Mas foi a minha primeira experiência com uma banda grande, sabe? Foi um turn point, assim, que a galera fala. Porque, enfim, aí ele me convidou. E eu, caralho, como assim? E ele perguntou, cara, tem que tirar 20 músicas pra daqui 10 dias. E eu já tocava todas as músicas dele, sabe? Já tocava tudo, tocava o repertório inteiro. E foi muito doido isso, foi muito doido. E aí o primeiro show era pra ser, acho que dia 12 de janeiro. E até uma história bem engraçada. E aí eu fui pro Rio de Janeiro, que meu tio mora lá, né? Aí foi toda a minha família do Natal e tal. Pra passar ali o Natal, o Réveillon. E eu fiquei ouvindo as músicas, já sacando, relembrando, né, algumas coisas. E não ia ter ensaio. Era um show em Capão da Canoa, numa praia do Rio Grande do Sul. E, enfim, não ia ter ensaio. Aí chegou no dia... Eu ia de ônibus no dia 11, porque eles já tinham comprado as passagens de avião, enfim. E eu ia um dia antes de ônibus para tocar no dia seguinte. E aí chegou no dia 11, eu fui pra rodoviária,
peguei o ônibus com meu equipamento ali. Cara, no que o ônibus tá saindo de São Paulo, o Beto me liga. Alemão, eles chamam de alemão, né? Onde é que tu tá? Eu falei, tô saindo de São Paulo. Ele falou, desce do ônibus agora que o show foi cancelado. Porra. E, cara, e nisso eu, caralho, e o ônibus saindo de São Paulo, assim, tá pegando a marginal. E eu levantei assim, para. Puta que pariu. Cara, a galera acho que achou que tinha morrido um parente meu, sabe? E aí parei no meio da estrada e tive que catar uma carona pra voltar pra casa. Enfim, aí no caso foi até bom, porque um mês depois rolou o show, aí teve um ensaio, foi o único ensaio que eu fiz com eles, por sinal. E aí foi uma turnê de despedida maravilhosa, foi o ápice do rock and roll na minha vida, assim, porque esses caras realmente são eles são o rock and roll, sabe? São a definição, talvez seja a última grande banda de rock que o Brasil já teve, não só pelo som, mas pelo lifestyle também. Os caras são de verdade. Eu lembro dessa turnê, até esperei pra ver se vinha pro lado de cá, aqui pra Recife, aqui pra cima, mas não foi. Foi em turnê, foi São Paulo e o Sul, não foi, Chulé? A gente foi pra Manaus, acho que Natal também, mas Recife não rolou, enfim, Nordeste não rolou. Aproveitar esse gancho pra ver se tu solta mais outra história. Acho interessante uma coisa, toda vez eu pergunto pro pessoal que eu convido aqui no Repercuta, o quanto a gente tem dois ambientes ímpares, né? O estúdio e show, né? E tu já falou isso também, que curte que são os dois ambientes onde tu quer estar sempre. Em estúdio, em gravação, alguma história interessante, algo que tu possa compartilhar? Cara, é muito louco, né? Porque a gente tem que se transformar. Em estúdio. Eu principalmente, porque no ao vivo eu sempre gostei muito do ao vivo, sabe? Pra mim uma banda é boa quando ela soa bem ao vivo, porque no estúdio qualquer um soa bem. Pega um produtor foda, o cara vai te fazer soar bem. Ao vivo não. Ao vivo tu tá pelado na frente de 1000 pessoas ali, sabe? Ao vivo ou tu toca ou tu não toca, velho. Não tem VS que te salve, entendeu? Não tem trilha que te salve porra nenhuma. A galera vê que tu não toca. Mas em estúdio eu sempre tive que me transformar muito. E uma coisa que eu aprendi bastante aqui em São Paulo, principalmente pela minha relação com o Esteban Tavares, não sei se tu conhece. Conheço, claro, sim. Enfim, eu morei com ele 2 anos agora na pandemia, e foi um cara que me ensinou muito, assim, de dinâmica, né? E, enfim, que na gravação não necessariamente a gente tem que descer a lenha que nem a gente desce ao vivo, a gente tem que tocar mais mixado ainda e com uma dinâmica ainda maior. E isso me ajudou muito, até porque eu fui fazer minha primeira gravação com o Nando mês passado, uma regravação de uma música dele que vai ser um feat, né, da Colomi com o Nando, e a gente estava passando os arranjos ali, e eu estava com uma dinâmica já mais baixa, e ele pediu para ser um pouco mais sutil, e eu, felizmente, se fosse um tempo atrás, talvez eu não saberia fazer isso, sabe? Mas eu entendi o que ele quis dizer desse lance de sutileza, porque a gente está gravando ali, a gente precisa que soe bem, sabe? Não é, ainda mais se é uma balada, se é uma parada assim, não é pancadaria, é dinâmica, velho. Tem que soar bem o instrumento, porque se não soar bem ali, aí vai ter que chamar alguém, vai ter que chamar outro, sabe? Então, mas assim, história de gravação é muito louco, porque teve os dois lados também. O disco do Beto foi uma loucura, assim, mas a Cachorro Grande era muito doida, era muita pauleira full time, sabe? E era um pouco diferente das outras bandas. O primeiro disco do Beto foi uma gravação muito doida, assim. E já o segundo, não. O segundo tiveram várias nuances. E a gente experimentou bastante. Já é um disco um pouco diferente, né? Mas, enfim, histórias de gravações, assim, eu não tenho tantas. Sempre tentei ser muito profissional, assim, sabe? Respeitando muito o que o artista pede. Boa, perfeito. Eu gosto de ouvir porque eu também tô prestes a gravar o segundo álbum da minha banda, Grande Angular, e é bem essa coisa da mixagem natural, né? É uma mixagem orgânica ali, né? Você vai... É foda, é um território que eu acho foda, o estúdio, assim, que é cheio de microscópio em cima de você ali também, né? Se der uma baquetada no aro ali, sai tudo, não tem como... É outra loucura, né, cara? São dois ambientes bem diferentes, assim. E que a gente tem que saber trabalhar nos dois.
Exato. Por isso que eu falo que eu tenho que me transformar, velho. Porque eu no estúdio sou uma pessoa e no ao vivo eu sou outra. E é necessário isso, porque não tem como chegar com a energia do ao vivo no estúdio, entendeu? Senão eu vou destruir eu vou destruir a gravação. Exato, exatamente. Não vai rolar, não vai rolar. E o ao vivo é aquela coisa, é free, né, velho? É free, só vai. Galera quer ver aquilo lá e vambora. Cachorro Grande era muito assim, velho. O ao vivo da Cachorro Grande era uma pancadaria violenta. Era umas jam sessions assim de... A galera ficava maluca, meu. Era muito doido. É massa. Chule, são 4 anos em São Paulo já, né? Isso, 4 anos e meio, quase 5. Um instante passa, né, velho? Eu queria que tu falasse um pouco disso por uma coisa que eu tive falando em outro bate-papo e que eu me identifiquei. E tu falou, na realidade eu até me surpreendi, que tu falou que se deu conta logo cedo que Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, não é um lugar pra se tocar rock, né? E eu quando eu vi assim, porque assim, eu penso isso aqui também, aqui em Recife, entendeu? E eu achava que Porto Alegre era muito mais pro rock, e aí tu chegou a falar isso. E aí eu queria que tu falasse um pouco disso, assim, eu sei que tu até, tu gostaria que fosse mais um pouco pra esse lado da cidade, né, e aí tu teve que sair, enfim. Eu queria que tu falasse da diferença, assim, que tu chegou em São Paulo, qual que foi o choque, se houve algum choque, né, porque enfim, é o centro, né, centro de tudo. Cara, então, é engraçado tu falar isso, porque hoje mesmo eu tava vendo uma entrevista do Vitor Ramil, que é um super cantor gaúcho lá, adoro as músicas dele, e ele mesmo falando que ele morou no Rio, né? Claro, ele não toca rock, ele é uma parada mais tradicional, não sei se seria tradicionalista, mas enfim. E ele fala que, perguntaram por que ele foi morar no Rio, e ele fala, cara, é o ciclo natural de todo músico que quer fazer sucesso. Ou tu vai morar no Rio, ou tu vai morar em São Paulo, sabe? Independente do som que tu toca. Só que no Rio Grande do Sul, velho, pra se tocar rock é muito complicado, porque existe uma barreira absurda do Rio Grande do Sul pro resto do Brasil, sabe? O Rio Grande do Sul, pela sua cultura, ele é muito mais cislatino, aquela coisa Uruguai, Argentina, né, coisa do gaúcho, do que tropicalismo, do que tropical, do que Rio de Janeiro, do que Bahia, do que Recife, sabe? É uma diferença grotesca. E pra gente se inserir num mercado de trabalho nacional, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? No caso, a minha zona de conforto, ela nunca foi Porto Alegre, na verdade. Porque eu nunca me senti confortável em Porto Alegre. Mas eu tive que sair de lá. E eu agradeço muito a Cachorro Grande por isso. Porque antes de eu conhecer eles já moravam em São Paulo. E ele sempre dava... Eu lembro do Coruja, baixista, dando uma entrevista na MTV. Perguntaram se ele era rock gaúcho, não sei o que. Esse Cachorro Grande era a nova banda do rock gaúcho. E eles falaram, não. A gente toca rock nacional. A gente mora em São Paulo. Não tem nada de rock gaúcho, sabe? E é isso aí, velho. Não tem que levantar a bandeira do bairrismo. Porque o Rio Grande do Sul é um estado muito bairrista. Super bairrista. Não é à toa que quando eu saí de lá, um monte de gente falou mal de mim, sabe? Um monte de gente falou mal de mim, velho. Falaram que eu tava largando a cena, não sei o quê. Que cena, velho? Não existe cena lá. Infelizmente não existe. Só rola umas panelas, velho, sabe? Que graças a Deus eu nunca fiz parte, nem quero fazer, sabe? A minha parada é aqui, é estar em São Paulo, é estar viajando o Brasil. E não tô sendo ingrato com o Rio Grande do Sul, claro que não. Eu adoro ir pra lá, passear. Mas pra trabalhar na minha área, é uma parada que não rola, velho, sabe? Eu sempre tive muita ambição de conquistar, de querer, não de fazer sucesso, de ganhar dinheiro, não, velho. De conquistar pessoas na minha volta, de querer que meu som chegue ao maior número de pessoas possíveis, entendeu? E para isso eu tenho que estar aqui em São Paulo, sabe? E é uma cidade que é uma catarse, né? É uma loucura São Paulo. Eu saí do 8 e vim pro 80, assim, é bizarro. É uma mudança grotesca, mas que graças à minha mãe ela foi mais tranquila, porque eu vim com a ideia de morar em São Paulo. Quando eu percebi que eu tinha que sair do Rio Grande do Sul, eu tinha 14 anos, cara. Que eu saquei assim, beleza, eu quero ser batera.
pra eu ser baterista de rock eu tenho que sair do Rio Grande do Sul, porque aqui não vai rolar. Eu entendi isso quando eu era muito novo, sabe? E o Lipa, que toca comigo na Colomi, toca às vezes no Nando também, a gente cresceu junto, e a gente pensa do mesmo jeito. Cara, quando a gente decidiu que a gente ia morar em São Paulo, eu tinha 14, ele tinha 16, foi questão de tempo, sabe? E nisso a minha mãe começou a me trazer para São Paulo todos os anos, 2, 3 vezes por ano, para eu ir conhecendo a cidade, né? E eu não sabia nem porquê, nem como e nem quando eu ia morar aqui, mas eu sabia que eu ia morar aqui, sabe? E não deu outra, velho. Bateu meus 20 anos ali, a gente ganhou um festival em Gramado, que é no interior do Rio Grande do Sul, lá, com a Doris Encrenqueira, minha antiga banda. Pegamos um dinheiro, falamos, vambora. Chegamos aqui, nós alugamos um Airbnb, nós não tinha casa para morar, nós tínhamos um aluguel pago de 2 semanas nesse Airbnb. E nisso a gente tinha que arrumar uma casa para ficar. E na última semana a gente conseguiu, cara, arrumar a tal da casa. E aí, estamos aí até hoje. Foda, velho. Essas histórias são muito massa, velho. São muito massa. Cara, é estrada, velho. É lifestyle total, entendeu? É aquele lance, até onde tu tá disposto a ir em prol do teu sonho, velho. Exato. E eu confesso que eu me identifico com o que tu fala, porque acho que tem uma certa semelhança entre Recife e Recife, Porto Alegre, enfim, Pernambuco e Rio Grande do Sul, né? Nessa coisa do bairrismo. Eu sinto essa coisa também, essa nuvenzinha, assim, sabe? Enfim, velho, me identifiquei com tudo que tu falou aí. Tudo mesmo. Que massa, velho. Eu até às vezes tenho que medir as palavras, porque eu sei que esse teu podcast assim vai chegar lá na galera do Rio Grande do Sul e vai ter um monte de gente puta comigo, saca? Mas eu queria falar pra eles que eu tô cagando, velho, saca? Que se eles não tiveram coragem de largar a caminha no quarto, no AP da mamãe pra vir morar em São Paulo, eu tive, sabe? E graças a Deus tá dando, graças a mim e as pessoas que estão na minha volta, tá dando certo. Tu falou da sua mãe, Chulé. Queria te saber. Eu sei que ela é musicista, né? Mas como é que era o teu convívio com música desde criança, assim? Que logo cedo tu sacou, velho, aos 14, 15, então tu já tava no meio, já tava vivendo música há muito tempo, né? Como é que é? Tu é filho único? Cara, então, eu sou filho único, sou filho de uma professora de música, minha mãe, e meu pai é jornalista, né? E, cara, a minha mãe, ela sempre ela sempre botou a música da minha vida antes mesmo de eu nascer, né? Minha mãe, além de ser professora de música, ela é uma musicista incrível, ela toca violão, canta e toca harpa também. Ela era diretora da Banda Municipal de Porto Alegre lá. E desde criança ela sempre me envolveu com música, sempre me botou em aula de música. E por mais que ela fala que eu não gostava muito de instrumentos assim, de flauta, sabe aquelas coisas mais infantil? E ela sempre tentou me botar nessas paradas. E eu lembro muito bem de que a música, ela era 24 horas por dia na minha casa, sabe? Seja no meu quarto, minha mãe na sala, fazendo janta e escutando música, ou ela no quarto tocando música, sabe? E não é à toa que hoje o meu maior ídolo eu herdei da minha mãe, que é o Fito Páez, né? Que é um roqueiro argentino, que a minha mãe é apaixonada por ele, e eu me tornei apaixonado por ele também, muito por causa da minha mãe, sabe? Porque ela sempre botava pra mim ouvir, pra eu ouvir, e enfim. E a minha relação com a música se deu muito por causa dela, assim, sabe? E claro, quando eu era jovem e tal, até mesmo depois de começar a tocar bateria, eu sempre fui completamente louco por futebol. E o meu sonho era ser jogador de futebol, né? E ao mesmo tempo era ser baterista. E teve um momento onde eu precisei decidir, né? O que eu vou fazer da vida? Eu vou tentar ser jogador de futebol ou eu vou ser batera? E aí eu entrei para uma banda que se chamava Capitão Rodrigo, lá em Porto Alegre. E que eram filhos de uma amiga da minha mãe. E eu tinha 14 anos e os caras tinham 27, 30, sabe? Era galera já muito mais velha. E eu entrei pra banda, velho, e a minha cabeça, ela fez vupt, sabe? E automaticamente, assim, eu passei, sei lá, um mês na banda e eu pensei, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Nunca mais quero pisar num gramado de futebol. Minha parada é palco, sabe? E não só palco, né? Como toda a rotina, compor, gravar, viajar, ensaiar, enfim. E aí foi isso, cara.
E a minha paixão pela música eu devo muito pela minha mãe, com certeza. Não que o meu pai não tenha me influenciado, ele me influencia pra caramba até hoje, é um dos meus maiores apoiadores, sabe? Ele queria que eu fosse jogador de futebol, mas quando eu decidi ser músico, ele me apoiou desde o início, sabe? E até hoje me apoia muito e vai em todos os shows possíveis. E, enfim, felizmente eu sou um cara privilegiado, assim, porque eu tenho uma família maravilhosa. Futebol só torcer pro Inter mesmo agora, né? Só isso aí. Agora é só beber cerveja e ver o joguinho do Colorado no final de semana. Eu conversando contigo e ouvindo teu sotaque também, eu lembrei de um amigo que morou aqui em Recife. E ele tocava guitarra, a gente tocava junto. A gente tem uma banda cover do Oasis aqui. Porra! Velho. Foi o Oasis que me colocou nessa coisa toda da bateria, assim. É o meu primeiro namoro, assim, sabe? Lá atrás. A gente tocava muito no final de semana, assim. E ele é Inter, não é nem roxo, é colorado. Ele é Inter colorado, assim, de tão... Que legal, cara. Ele curte pra caralho, assim. É bonito até tu falar isso, porque tem uma foto do Nilmar com o Noel Gallagher segurando uma camisa do Inter, eu lembrei disso agora. Sim, no show de 2009, acho, né? 2009. Exatamente, que o Nilmar tinha recém feito aquele gol contra o Corinthians, que ele driblou, acho que 8 jogadores, e o Noel viu aquilo e pediu pra conhecer ele. Muito foda. Enfim, velho, eu sou meio que um filhote da MTV e do Oasis, assim. Foi o Oasis que me colocou na coisa toda. Além dos sons daqui, claro, enfim, de todos os ritmos daqui, né? O frevo, o maracatu. Aliás, pra te falar a verdade, o Pupilo também é uma grande referência pra mim, assim. Claro, baterista da nação, né? E que foda o jeito de tocar. É uma grande referência até pra mim, na tocabilidade também. Muito, muito massa. É monstro, velho. O Pupilo, além de ser um puta batera, velho, ele é um puta produtor, sabe? Isso. E é muito louco porque ele não entende nada de nota, velho, sabe? E, tipo, ele não entende essas paradas de campo harmônico. Ele é um cara que não saca muito. Mas, velho, ele tem uma sensibilidade, ele tem uma magia ali, cara, no lance de produzir. Ele é muito foda naquilo, sabe? Muito foda. Não é à toa que ele produz um monte de gente, né? Isso. E é diferente um baterista produzir outros músicos. Eu não sei se tu concorda com isso, mas eu até escuto dos integrantes das minhas bandas também, assim, de dizer que a gente, baterista, a gente já tem, teoricamente, a gente tem um pouco desse perfil produtor, pra gente tá observando tudo ali. Assim, desde o show a gente tá vendo tudo, sabe? A gente, assim, teoricamente a gente consegue ver tudo de fora também, sabe? Eu não sei se tu concorda com isso. Cara, eu concordo sim. Eu acho que a bateria ela corre por fora dos outros instrumentos, sabe? Porque a bateria tem que te dar muito chão, e ao mesmo tempo que ela nos dá muito chão, a gente tem que perceber o que tá acontecendo ali. A guitarra tá lá solando, ela não tá preocupada com o que tu tá fazendo, mas tu tá escutando o solo da guitarra. Isso. E o mesmo vale para todos os outros instrumentos. E sinceramente, levando até pra um lado, assim, até uma das coisas que eu me sinto orgulhoso até em ser baterista também e levando para um outro lado, normalmente biografias de bandas, depoimentos de bateristas, normalmente eles são os mais pés no chão, assim. Então eu acho massa o cara conseguir ser um dos caras. Eu tô falando isso lembrando aqui do Charlie Watts, sabe? Dele dizendo assim que eu não me sinto um Rolling Stone, tipo, eu me casei com uma mulher e tô com ela até hoje. Eu não sou aquela estrela toda do rock, na coisa clichê, sabe? E sim, eu acho massa porque eu acho que a gente também consegue ter essa capacidade de ser um dos e conseguir olhar de fora também as coisas assim, sabe? Claro. Eu acho foda isso. Com certeza. É aquela coisa, velho, o baterista é o goleiro, velho. Sabe? Ele vê o jogo inteiro. Lá do gol dele. Ele tá vendo o jogo inteiro. E quando a bola chega ali, o cara só tem que defender, velho. Sabe? Só que a banda é foda. A zaga não vai deixar a bola bater em ti. É isso, velho. Júlia, sobre a Doris Encrenqueira, que foi, enfim, como eu te falei, né? Eu vi que tu já falou da Capitão Rodrigo, que eu ia te perguntar também, que foi ótimo que tu já incluiu, mas com relação a Doris, eu lembro que quando eu vi a tua apresentação compondo a banda do Beto Bruno lá no Show Livre, que foi ali onde eu te conheci, assim, que eu disse, porra, quem é esse cara aí? E ele citou a Doris, né? É um outro momento da tua trajetória, né? Tu curtia outros tipos de banda, outro tipo de som. E assim, apesar de eu ter falado agora de que a galera lá em Porto Alegre, ela de repente ela vai achar que tu não contribuiu pra nenhuma cena,
Mas a Doris, ela botou lenha pra queimar por lá, né? Queria que tu falasse um pouco dela também. Cara, com certeza, mas é aquele lance, a gente teve que fazer uma cena, né? Não tinha cena. Aí a gente teve que fazer uma. e não nós, a Doris, né? Mas as bandas locais. E do underground. Cara, a Doris foi a banda da minha adolescência, assim, a banda que... seria um pouco egocêntrico falar isso, mas foi a minha banda. Não minha, eu que era o dono, mas era o meu sonho, entendeu? A Doris era o meu sonho. Éramos 4 e éramos os sonhos dos 4, sabe? Foram 4 cabeças pensantes ali. Mas eu falo que era a minha banda porque era muito a minha identidade, sabe? Mas não quero soar, não quero que esse minha soe pejorativo, enfim. Mas eu te Até entendo. porque... exatamente, é isso. Eram 4 cabeças pensantes ali, mas era o meu sonho, sabe? E foi o meu sonho durante muito tempo. E, enfim, a gente começou a banda, éramos uns guri, né? Uns guri de merda ali. Imagina, eu tinha 15 anos, o Henrique, que era o guitarrista, que hoje toca com Supla, tinha 13, nem sei se 13, 12, sei lá, sabe? E já tocava pra caralho, sabe? E aí o Woody também revezava de idade comigo, o Lipa era um ano mais velho, 2 anos. E foi a banda da nossa adolescência, e foi muito legal, sou extremamente grato, velho, a Doris. Foi ela que me trouxe pra São Paulo, né? E, enfim, a gente gravou um disco, gravou um EP, super legal, assim, aquela coisa hard rock, mais juvenil, né? As letras bem juvenis, porque era o que a gente vivia na época. Isso eu fui ouvir e é cacete, viu? Eu fui ouvir, não conhecia, fui ouvir, e a energia da porra, rapaz. Cara, é uma banda jovem, né? E isso. Tu vê pelas letras, pelos arranjos, né? Isso. Aquela ansiedade em botar coisa, em tirar coisa, em ser um pouco mais rápido, sabe? E essa imaturidade necessária, né? Enfim, foi preciso passar por isso e foi um período muito legal da minha vida. E, enfim, a banda não existe mais por, né, diversos motivos. Enfim, a gente se mudou para São Paulo. Aquela coisa não deu muito certo, rolaram várias brigas, e cada um foi indo para um lado. E eu e o Lipa, a gente se conhece há muito tempo, a gente é criado juntos, a gente deve ter, sei lá, 18 anos de amizade, sabe? E sempre fomos colados, assim, sempre fomos irmãos. E a gente seguiu por um caminho, e os outros, o Woody e o Henrique, seguiram por outros. E tá todo mundo bem, cara, todo mundo bem, todo mundo feliz. Sou completamente grato a esse momento. Aprendi muito, muito sobre mim. Foi um período de autoconhecimento extremamente valioso, assim, né? Porque eu me mudei para São Paulo, estava me tornando um adulto, né? Me tornando independente, emocionalmente falando, né? E, enfim, aprendi muito sobre o que fazer, sobre o que não fazer, sobre como pensar, sobre o que evitar, muito sobre a vida, assim, sabe? A Doris foi um período muito... que além da música, como hoje no Nando eu falei, mas em proporções diferentes, me trouxe muito aprendizado, assim, no Eduardo Schuller, na pessoa Eduardo Schuller, e não necessariamente no músico. Eu gosto que tu cita essa tua... Assim, tu tem essa consciência e eu percebo que eu tô te falando isso até porque eu vi um post teu também, falando sobre... O lado, assim, o que tu sente falta na estrada, né? Nessa rotina. E nem sempre a gente tem dias bons o tempo inteiro, né? Eu achei interessante uma vez que acho que foi um tweet teu, velho, que tu fez. Que eu achei interessante que eu percebo que tu procura refletir o dia. Tu só não vai no automático, né? E nem todos os dias são tão bons assim, né? Mas você entregar tudo, né? Com certeza, cara. Com certeza. Agora, tu falando assim, eu me lembro do show de Garanhuns, que eu cheguei no hotel, velho, e eu caí numa deprê fudida, meu irmão. Fudida. Que eu tinha terminado um relacionamento há 3 dias, velho. É foda. E você tem que estar no palco ali, meu irmão. E aquela rotina, eu tava fazendo 18 shows por mês, uma parada que, tipo, não tem nem como pensar direito. Isso. Sabe? E eu já tava 3 dias sem dormir, a gente tinha feito 2 shows no dia seguinte, a gente fez 3 shows em 24 horas, e ainda teria um outro show em Pernambuco, tipo, era uma viagem super longa pra fazer. E, cara, no que eu cheguei no hotel, a minha cabeça fez clac, sabe? E eu entrei numa fossa fudida, irmão, fudida, assim, puta que pariu. Foi o tempo que eu tive pra pensar, assim, no que tava acontecendo, e foi muito doido, mas, velho, quando a gente sobe no palco ali, cara, a equipe do Nando é surreal, sabe? É surreal. Não só como profissionais, como pessoas, que é o lance mais valioso ali, né? Profissional bom tem um monte, velho. Agora, é verdade. Profissional, gente boa, sabe?
Enfim, quando eu subi no palco ali aquele dia, cara, tava uma vibe. Tu tava no show, por sinal? Não tava. Eu tentei ir pra Garanhuns, mas tava tudo cheio. Puta, velho, foi um show inacreditável, velho. Inacreditável. Garanhuns é foda, velho. É foda. Eu vi o show inteiro aqui de casa, assisti o festival inteiro pelo YouTube, que tava sendo transmitido. E claro que vi o do Nando também. Te vi lá botando pra quebrar lá, velho. Descendo a lenha. Cara, foi do caralho. Foi do caralho. Mas é aquilo, né, velho? É uma parada que a gente sente também, porque, enfim, a gente tem uma vida pessoal, que a galera, assim, que acompanha, às vezes não sabe disso, né? E todo mundo tem problema, enfim. E eu nunca expus muito a minha vida pessoal na internet, sabe? Uhum. Mas por opção minha, porque eu foco muito no meu trabalho. E não existe um Eduardo Schuller diferente no trabalho e outro na vida pessoal. Eu sou a mesma pessoa. Eu só opto por manter algumas coisas privadas. Sim. Só isso. Uhum. Mas eu sou a mesma pessoa, sabe? Mas enfim, é isso. Repercuta. Schuller, a gente já tá chegando ao final, velho. Eu queria te agradecer mais uma vez por trocar essa ideia, né? Foda, muito foda. Muito bom te ter agora no casting aqui na minha coleção de episódios do Repercuta. Pô, massa. Que isso, velho. É honra toda minha, velho. Conta comigo aí, adorei conversar contigo. E é isso, tamo juntados demais. Muito legal fazer parte. E espero voltar por aí qualquer hora pra gente tomar uma cerveja e se conhecer pessoalmente, né? Venha-se embora que eu tô lhe aguardando aqui pra gente trocar uma ideia pessoalmente. Massa demais. Tá, Schuller, eu queria que tu dissesse agora, velho, esse último espaço, a tua sugestão, porque eu sempre gosto de fazer isso, a gente tá sempre influenciando e sendo influenciado, né? E, enfim, se criou uma comunidade aqui ao redor do Repercuta e tem uma galera que tá começando a tocar agora, sabe? E que tá conhecendo mais de perto bateria a partir do podcast. Eu queria que tu deixasse a tua sugestão pra quem tá começando a tocar agora, pra quem, enfim, pra de repente aquela pessoa que tá igual ao Schuller lá de 15 anos, sabe? Que tá começando a tocar e tal, lá de trás. E teus planos futuros também, velho. O que vem pela frente aí? Acredito que o andamento da turnê, né? Enfim, fica à vontade e muito obrigado mais uma vez, velho. Foi uma honra. Eu que agradeço, mais uma vez, é um prazer falar contigo, muito legal te conhecer. E, cara, então, eu vou contar uma história rapidinho, assim. E em 2016 ou 17, eu frequentava muito o estúdio Gorila, que era o estúdio do Boizinho, né? E lá tava gravando um cara que virou um guru na minha vida, assim, que é o Luiz Wagner, guitarreiro. É o cara que inventou o samba rock, assim. E, infelizmente, ele faleceu ano passado, mas eu lembro de um momento, cara, que a gente tava na varanda, assim, fumando cigarro, e ele, com todos os seus ensinamentos budistas, assim, né? E a gente sempre escutava muito ele e tal. E a gente estava gravando o disco da Doris e ele estava gravando um outro trabalho dele. E aí tava eu e o Lipa na varanda conversando, né, falando dos nossos sonhos e tal. E o Luiz Wagner sempre foi um cara que ouviu muito, sempre ouvia muito a gente. E aí ele pegou e falou assim, ele chamava de Dudu, né? Dudu, Pedro, vocês têm que viver com ela e viver para aí vocês viverem dela, a música. E essa frase tá marcada pra mim, velho. Eu acho que quando eu morrer, eu vou botar nas lápides ali, sabe? Vou botar essa frase, assim. Porque eu carrego ela comigo até hoje, sabe? E é isso, velho. É viver a música 24 horas por dia e viver pra ela, se entregar, velho. Não existe outra prioridade pra quem quer ser músico, sabe? A música é a cura, velho. É uma experiência que transcende e, enfim, tem que se entregar de cabeça pra ela, velho. Que vai dar certo. Então é isso, esse é meu conselho aí pra galera que tá começando. Se joguem de cabeça, bora estudar, que a gente vai morrer estudando, todo mundo se prepara aí, que nunca acaba. E bora ouvir música também, não só rock, né, como vários estilos. Eu, por exemplo, como eu acabei de falar aqui, sou apaixonado pelo Vitor Ramil e eu tô escutando pra caralho um disco dele que não tem nem bateria, sabe? E então é isso aí, procurar conhecimento, buscar conhecimento e ser objetivo. É isso, gente. Massa, esse foi Eduardo Schuller em mais um episódio do Repercuta Podcast.